Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o perfil bioquímico do primeiro trimestre. O perfil bioquímico do primeiro trimestre, nós recomendamos que seja feito de forma sistemática para todas as gestações. Tá? É um exame que ele não é tão caro, mas ele agrega bastante na performance final do ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Enquanto, se nós fizermos só o ultrassom morfológico para a detecção de aneuploidias, nós teremos aí uma sensibilidade de 90% aproximadamente. Com a associação do ultrassom mais o perfil bioquímico, nós chegaremos aí numa taxa de 97%, talvez 98% na mão de ultrassonografistas experientes. Então, se num primeiro momento com ultrassom você perderia diagnóstico de 10% dos bebês sindrômicos, com a associação do ultrassom mais o perfil bioquímico você vai perder 2%. Tá? É bastante pouco isso, na verdade, porque a gente está falando que só 1% das gestações são sindrômicas. Então, o número de perdas é extremamente baixo. Você precisa fazer milhares de exames para deixar passar um bebê sem diagnóstico, né? Então isso é importante saber que existe essa questão, é possível se juntar esses marcadores ultrassonográficos aos marcadores bioquímicos, e os marcadores bioquímicos são a proteína A plasmática específica da gestação, chamada PAPA, o PLGF, que é o fator de crescimento placentário, e a fração livre do beta-HCG. Esses três hormônios combinados, eles conseguem melhorar muito a performance do ultrassom. E um bom ultrassom tem que ver a translucência nucal, o osso nasal, a válvula tricúspide e o ducto venoso, além da frequência cardíaca e do crescimento fetal, né, o tamanho do bebê. Então, isso compõe um bom ultrassom com um bom perfil bioquímico. Hoje, para se fazer esse cálculo, você precisa estar credenciado junto à Fetal Medicine Foundation e ter uma habilitação para poder fazer esse cálculo junto a essa entidade que te dá um software para poder fazer o cálculo. Se você não for habilitado e posteriormente auditado, essas auditorias são anuais, você não pode fazer o exame, ou pelo menos não vai ter a precisão que deveria ter, né? E isso é importante porque essas auditorias acabam mantendo os profissionais com qualidade dentro dessa observação, e essa é uma questão bem importante para você conseguir ter um resultado fiel desse exame, né? Então, o perfil bioquímico ele vai ajudar não só as questões da aneuploidia, mas ele vai melhorar a performance também dos resultados em relação aos dados de risco para pré-eclâmpsia, né? O PLGF ele foi implementado ultimamente, foi o último a entrar no perfil bioquímico justamente para melhorar essa performance do exame de rastreamento para pré-eclâmpsia. Além da restrição de crescimento, que também vai acabar aparecendo nessa análise. Tá? Então, a gente gosta bastante, é um exame que a gente acredita nele, ele tem a vantagem de ser mais barato do que o NIPT, por exemplo. Chega a ser menos da metade do preço do NIPT. Uma performance não tão alta, mas muito aceitável. Tá? E ele pode ser a primeira linha. Você tendo riscos baixos com essa somatória de fatores, dá muita tranquilidade para você não precisar fazer o NIPT, né? Então, nós estamos falando de uma combinação eventual de 7 marcadores, todos negativos, para dizer, olha, não deu nada aqui, a probabilidade de você ter um bebê sindrômico é muito baixa, isso não vale a pena fazer o NIPT, porque ele só vai chover no molhado, só vai mostrar que você tem realmente um NIPT negativo, tá? Então, acho que esse é um ponto importante para vocês saberem aí sobre o perfil bioquímico do primeiro trimestre. Então, o perfil bioquímico ele é feito através de uma medida de uma coleta de sangue. É simples, como colher um hemograma. Você vai até o laboratório, faz a coleta do sangue, esse processamento vai ser realizado pelo próprio laboratório que vai gerar um valor para aqueles exames naquele momento da sua gestação. No dia do exame de ultrassom, se você já conseguir ter ele pronto, é melhor, porque daí já dá para se usar no cálculo no dia do ultrassom. Ao final do ultrassom, você combina esses marcadores de sangue que você já trouxe previamente com os marcadores ultrassonográficos e aí você vai ter um cálculo de risco mais completo.
É importante saber o que é a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, né? As duas são evoluções da mesma doença. A pré-eclâmpsia é o primeiro passo da eclâmpsia e ela se caracteriza por ter pressão alta na gestação e se caracteriza por ter edema durante a gravidez, né? Alguns casos você vai ter proteinúria, que é a eliminação de proteína na urina. Então, quando você tem essa tríade, né, edema, pressão alta e proteinúria, você caracteriza o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E qual é o problema disso? A pré-eclâmpsia está associada a risco de eclâmpsia. Se você tem pré-eclâmpsia, é a condição sine qua non para você ter a condição mais grave, que é a eclâmpsia. O que é a tal eclâmpsia tão temida? É o risco de ter uma convulsão durante a gestação. Essa convulsão, ela não é igual a uma epilepsia, ela é parecida, mas ela é mais grave, porque ela vai acabar machucando o cérebro. Normalmente ela está associada a pressões tão altas que o cérebro não recebe tão bem o oxigênio. E aí, por falta de oxigênio, acontece a convulsão, tá? E essa convulsão, por vezes, pode ser fatal para a mãe, tá? Então é importante que se reconheça a pré-eclâmpsia e é importante que não deixe chegar na eclâmpsia, né? O reconhecimento da pré-eclâmpsia vem através desses sintomas e é importante que se tome as medidas necessárias para, por exemplo, baixar a pressão, para fazer com que a mãe não tenha pressões tão elevadas que desoxigene o cérebro. É importante que na hora que se percebeu que você está tendo um momento que é um momento chave chamado iminência de eclâmpsia, a gestação seja interrompida e as medidas de UTI sejam empregadas. Então é importante que se baixe a pressão com velocidade, é importante que se use medicações para acalmar o cérebro que está recebendo pouco oxigênio, é importante que você tome medidas paliativas para que a paciente consiga ter um bom débito urinário, que ela se sabe quanto xixi ela está fazendo, você sabe quanto de volume ela está recebendo. Tem que ser um sistema que seja parecido ou um sistema de UTI, tá? Para que ela possa ter esse suporte imediato, se estabilize e aí, em seguida se avalie a possibilidade do parto. Claro que isso depende um pouco da idade gestacional, mas de forma geral a resolução da gestação ela é preconizada, tá? Para que você diminua esse aporte de hormônios gestacionais ou de humores gestacionais de forma geral, que estão fazendo com que toda essa modificação da pressão aconteça e aí com isso as coisas comecem a se acalmar, né? Então é importante que a gente tenha esse cuidado da pré-eclâmpsia, saber que você pode descobrir se você tem risco de ter pré-eclâmpsia é muito importante, e aí o ultrassom morfológico do primeiro trimestre tem um papel importante, saber que você tem pré-eclâmpsia com os diagnósticos bioquímicos e de pressão são também muito importantes, tratar a pré-eclâmpsia e não deixar que ela vire uma eclâmpsia.